Boa noite, meu querido. Com muita alegria que eu venho até você trazer uma palavra de esperança, uma palavra de força. Nós estamos na campanha A Vitória da Cruz e Deus tem uma palavra para você. Deus tem algo sobrenatural para fazer na sua vida e na sua história. Nós acabamos de passar por um evento maravilhoso para nós cristãos, que é a Páscoa, a celebração da Páscoa, né? Uma festa instituída pelo Senhor, onde traz alegria, onde traz a memória, todo o sacrifício da cruz que foi feito por nós, nos dando uma oportunidade. E não poderia deixar de passar esse momento especial sem lembrar esse momento glorioso que nós tivemos nesse final de semana. E baseado nisso, Deus me inspirou para trazer uma palavra para você, intitulada As Aflições do Caminho. Jesus, no caminho de Getsemane, ele foi compelido a cumprir uma missão, a cumprir um propósito. E durante o caminho, Jesus passou por um momento de aflição, como talvez você que está me assistindo, você que está me ouvindo, deve ter passado ou está passando. E eu quero dar uma palavra para você. Jesus venceu e você também vencerá. Tá ok? Então eu quero que você curva a sua cabeça. Nós vamos orar por esta palavra, as aflições do caminho. Eu tenho certeza que Deus vai lhe encontrar nesta noite. Senhor Jesus, eu quero te bendizer por este momento glorioso, momento onde trazemos a terra aos céus, onde levamos a terra aos céus. A tua palavra diz que tudo aquilo que ligarmos na terra será ligado nos céus. E nós queremos, ó Deus, que este poder da cruz, a vitória da cruz, nessa campanha que estamos, ó Deus, que ela possa trazer resultados, que nós possamos ver, ó Deus, que no caminho existem aflições, mas o Senhor mesmo nos diz para termos bom ânimo, que nós venceríamos, ó Deus. Então que nós possamos nos apegar a esta palavra, que ela traga vida e esperança a cada um daqueles que está me ouvindo nesta noite. Eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero compartilhar com você, ele está lá em Mateus, no capítulo 26, onde Jesus começa a falar com seus discípulos, a partir do versículo 36. No versículo 36 diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele lhes disse: Senta-se aqui enquanto eu vou ali orar. No 37, levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. No versículo 40, Jesus continuou, e voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo, nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. No versículo 42, e retirou-se outra vez para orar: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. No 43, então Jesus voltou e novamente encontrou os seus discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Depois voltou aos discípulos e disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levanta-se e vamos. Aí vem aquele que me traiu. Em João, continuando essa história, João 19, 28 ao 30, narra a seguinte questão. Mais tarde, sabendo então que tudo o que estava concluído para as Escrituras se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta do caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: Está consumado.
Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Nós vemos aqui um resumo da trajetória de Jesus na cruz do Calvário, onde ele, por si só, se entregou, teve a coragem de entregar. Mas essas não foram, a morte de Jesus não se resumiu apenas na morte, mas na ressurreição de Jesus. E aí nós vemos aqui que Jesus, ele declara uma palavra que está consumada. Essa palavra tem um significado pleno, muito profundo nas nossas vidas, né? E essa palavra no grego significa tetelestai, que significa está consumado, está pago, a dívida foi paga. Isso também pode significar está cumprido, encerrado. Toda a trajetória de Jesus foi baseada com um propósito. Talvez você nessa quarentena esteja se perguntando como que eu vou sair dessa situação. Você talvez se encontre triste, desanimado, aflito, preocupado com as suas contas, com seus negócios, como que vai ser? Nós não temos todas as respostas, querido, mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor diz lá em Romanos 8:37, o Senhor venceu a morte e por meio delas nos fez mais do que vencedor. Cristo Jesus venceu a morte, o poder da morte não pôde vencê-lo. E esse poder da morte, desse vírus, dessa situação que nós estamos vivendo, da nossa economia, não poderá vencer os filhos de Deus. Deus tem uma palavra, Deus tem um propósito, está consumado, está selado. Tudo o que precisava ser feito já foi feito. Mas nós precisamos ter a coragem, querido, de caminhar o caminho, as aflições, vencer as aflições. Nós vimos aqui nesse texto que foi lido, pelo menos por 2 ou 3 vezes, Jesus estava num ponto de aflição tamanha, que estava imaginando até que poderia morrer, de tamanha era a sua aflição. Alguns historiadores dizem que Jesus, naquele momento, transpirava gotas de sangue, tamanha era a sua aflição. Qual é a sua aflição? O que tem te perturbado? O que tem te afligido nesses dias? Está consumado. Tetelestai. Deus pagou o preço. Jesus foi crucificado, venceu a morte, ressuscitou para te dar uma esperança. Amém? Você crê nisso? Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Esse texto, o tetelestai, era uma expressão romana onde as pessoas que tinham uma dívida, ela escrevia num papel toda a sua dívida. E os crimes, os delitos, isso no século I, todos isso era marcado num papiro e como uma promissória, uma cédula de dívida, e estava ali dizendo qual era a dívida da pessoa. E quando Jesus disse na cruz do Calvário, está consumado, Jesus diz que a sua expressão tetelestai, está consumado, representa a sua vitória. Você que crê nessa palavra, receba ela para a sua vida. Tetelestai, está consumado, está cumprido, está fortalecido, está renovado, está uma nova criatura, uma força nova, um novo vigor. Algo novo Deus quer fazer, querido. Na aflição, nós vemos o esplendor da ressurreição de Jesus. Mas durante a caminhada, o caminho foi difícil, querido. Jesus sofreu humilhação, sofreu muitas situações que o levaram a viver o escárnio. O que tem afligido você hoje? O que tem te perturbado? O que está sobre a sua vida? Eu quero declarar, está consumado. Hoje, Jesus dá um basta nessa situação. Deus muda a sua sorte. Ele encontra você na onde você estiver para mudar a sua história. Está consumado, está realizado. Em nome de Jesus. A vitória na cruz cumpriu todo o propósito de Deus na vida de Jesus e vai cumprir também na sua vida. Então, baseado nessas reflexões que fizemos, talvez você se questione, se Jesus já conquistou tudo na cruz por mim, por que é que ainda não acessei essas promessas?
Talvez essa é uma pergunta que esteja no seu coração. E eu quero falar de alguns passos para que você encontre essa resposta, para que você acesse essas promessas, já que ela foi liberada para a sua vida. A primeira forma de você acessar as promessas de Deus, porque já está consumado, já está à sua disposição. Para mim acessar a vitória na cruz, eu tenho que desejar tocar em Jesus. Nessa situação eu vou citar o exemplo daquela mulher do fluxo de sangue, que está lá em Marcos, no capítulo 5, do versículo 25 ao 29. E narra uma situação onde uma mulher que sofria por cerca de 12 anos, havia gastado todo o seu dinheiro, havia gastado toda a sua fortuna, colocado a sua esperança nos médicos, na medicina da época, e não podia concluir, não podia resolver aquela situação. Mas, no coração dela, ela dizia: se tão somente eu tocar nas vestes, sararei. E logo que ela fez isso, aquele fluxo de sangue cessou. A primeira situação para que você acesse a vitória na cruz é que você precisa desejar tocar nesse Jesus. Você precisa, querido, não somente ter um anseio, mas você precisa enfrentar a adversidade. Jesus, quando aquela mulher tocou, acessou os céus, ela não teve apenas a sua doença sarada. Jesus não apenas restaurou o físico dela, mas restaurou o corpo, a alma, o espírito. Jesus ressocializou aquela mulher, ele reintegrou ela na sociedade. Você imagina uma mulher doente naquela época, uma mulher que não tinha voz na sociedade, não podia, tinha direitos cessados, mitigados pelas leis da época. Mas Jesus, quando restaurou aquela mulher, Jesus reintegrou ela, Jesus colocou ela de novo, numa vida plena. Você quer tocar em Jesus hoje? Você pode tocar em Jesus hoje, eu quero dizer para você. Você pode acessar os céus. Eu quero que você saia deste lugar, termine esta palavra desejando tocar em Jesus, se aproximar dele. Acesse os céus hoje, ele está à sua disposição. Amém? A segunda coisa que você precisa para poder acessar essas promessas que já foram conquistadas para você na cruz, está lá você ter os seus olhos naquele que fez a promessa. E para exemplificar isso, eu vou citar a história daquele homem, aquele coxo no tanque de Betesda. Está lá em João, capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 9. Aquele homem estava num tanque de Betesda, um lugar onde, de tempo em tempo, diz a palavra que um anjo do Senhor visitava aquele lugar, e quando agitava as águas, aquele que conseguisse adentrar, ele seria curado. E Jesus chegou para aquele homem e um dia perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, toda vez que a água é agitada e eu vou para entrar na água, alguém entra primeiro no meu lugar. Eu já estou aqui há 30 anos. Querido, aquele homem poderia ter saído sem receber o milagre, porque os olhos dele estavam nos problemas, os olhos dele estavam nas dificuldades. Mas Jesus chegou para ele, Jesus se apresentou a ele e perguntou o que ele queria. Nós vemos isso no versículo 6 do texto de João, capítulo 5, e diz assim: quando viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tempo em tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse: levanta-te, pega a tua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado e pegou a sua maca e começou a andar. Talvez você, querido, não esteja acessando os céus porque os seus olhos estão nas circunstâncias. Os seus olhos estão nas suas limitações. Os seus olhos estão no tanque, enquanto os seus olhos devem estar no autor e consumador da vossa fé. Eu quero que você hoje, para acessar os céus, coloque os seus olhos naquele que te fez a promessa, porque diz a palavra que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir toda a promessa.
Diz que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender de uma promessa. Acesse os céus hoje, querido. Acesse os céus. Olhe para ele. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para aquilo que te impede, para aquilo que está nos obstruindo de sair, de romper os nossos limites. É verdade. Nós temos uma palavra de Deus. Nós nos iniciamos este ano dizendo que esse ano seria o ano de rompermos limites. Sabe quantas vezes eu estive à frente de uma câmera para falar como estou falando? Talvez pouquíssimas ou nenhuma. Mas eu estou rompendo meus limites. Eu estou acessando lugares onde eu não pude acessar. Deus quer que você acesse lugares que você não acessou ainda este ano. Deus quer que você seja curado, restaurado. Deus quer que essas promessas que foram dadas a você na cruz do Calvário se cumpram na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu negócio. Eu profetizo o poder de Deus, tetelestai, está consumado, está realizado, está selado na sua vida. Toda palavra contrária, todo mal, tudo aquilo que vem contrário à palavra de Deus sobre a sua vida, caia por terra agora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse homem, querido, esse homem havia perdido o seu referencial. Passou 38 anos olhando para as águas do tanque. E muitas vezes nós só conseguimos olhar as dificuldades, como eu tinha dito. Damos desculpas, criamos obstáculos e perdemos o nosso referencial. Esse homem era paralítico, querido. Mas não era isso que o limitava. O que realmente o impedia de ser restaurado não era a sua deficiência humana, mas a sua falta de visão. Deus hoje, neste momento de pandemia, neste momento de caos, Deus quer restaurar a sua visão. Deus quer te dar um olhar novo. Deus quer te alargar a sua tenda, a sua mente, o seu coração, para que você veja o agir de Deus. Eu tenho vivido, queridos, nesses dias, situações que certamente eu não viveria se essa pandemia não tivesse chego. Eu estou vivendo os melhores dias na minha casa, na minha família. Eu estou realizando o meu culto familiar. Estou podendo ter os meus filhos ao meu lado. Estou podendo ler a palavra com eles. Estou podendo ensinar as suas lições na escola. Dando cuidado. Ensinando a ter a sua higiene pessoal de forma mais eficaz. Olha quantos benefícios de estar junto. Os meus filhos estão amando. E certamente quando ouvir esta palavra, eles realmente reafirmarão isso. Dizendo, eu estou vivendo os melhores dias. Está muito legal, papai. Está muito gostoso esses dias. Faça, querido, da sua casa, faça do seu lar o melhor lugar para se estar. Não fique olhando as águas, não fique olhando as circunstâncias. Realize hoje. Jesus está diante de você e diz, o que queres que eu te faça? Faça o sobrenatural, faça o que Cristo fez, pagou na cruz do Calvário e se cumpra na sua vida. Não impeça o mover de Deus, o agitar das águas hoje sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, Deus hoje quer que você experimente a vitória na cruz. Aleluia. Deus está à distância, querido, de um coração quebrantado. Se você quer se achegar diante de Deus, se você quer acessar as promessas, querido, basta você se achegar diante de Deus. Na palavra do Senhor, diz lá em João 14:13, diz assim, e tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado através do Filho. E ainda, o que você deseja do Pai neste momento, querido? Eu quero que você reflita. Eu quero que você pense nisso. O que você gostaria que Jesus fizesse hoje na sua vida, na sua história? É uma enfermidade, é um problema financeiro, é um problema familiar. Eu não sei qual que é a sua situação. Mas Jesus está à sua disposição nesta noite. Neste momento que você me ouve. Em Jeremias 29:11 diz a palavra, portanto, somente eu conheço os planos que determinei a respeito de vós. Declara o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar prejuízos, planos de dar-vos uma esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar,
e eu vos darei toda a atenção. No versículo 13, vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Basta você buscar ao Senhor. Basta você colocar-se diante do Pai de todo o seu coração. Deus tem planos que você não conhece. Deus quer te dar um futuro melhor. Deus não quer te causar prejuízo desde esta palavra. Eu não sei por que essa situação veio para o nosso país. Eu não sei por que nós estamos vivendo este momento. Mas eu tenho uma certeza, querido. Deus quer ser glorificado através da sua vida. Então que esta palavra entre no seu coração. Que você saiba que durante a sua caminhada, a aflição do caminho, existe uma aflição para você chegar neste lugar, mas existe um prêmio, um preço que foi pago e esse prêmio está à sua disposição, basta você acessar os céus. E eu quero orar, levando a minha fé com a sua, ligando a minha fé com a sua neste momento, para que você possa acessar os céus. Gostaria que você fechasse os seus olhos e recebesse esta oração. Pai, eu te agradeço, Deus, porque a tua palavra nos assegura de forma inconteste que o Senhor consumou, selou, realizou toda a obra que o Senhor poderia fazer. Todo o projeto de Deus foi cumprido, ó Deus, na cruz do Calvário, e o Senhor nos deu livre acesso a essas promessas que foram conquistadas na cruz. Mas muitas vezes, ó Deus, não conseguimos acessar os céus. Muitas vezes deixamos as nossas emoções, deixamos os nossos problemas, as nossas angústias, deixamos o nosso olhar se levar para outro lugar a não ser o Senhor. Nos ajuda, Deus, a olhar para Ti, nos ajude, Senhor, a olhar para os céus, para o autor e consumador da fé. Que nossos olhos estejam em Ti, Senhor, que nós possamos experimentar do milagre dia após dia, na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios. Cuida deste irmão que está ouvindo esta palavra. Vá, meu Pai, em nome de Deus, visite a sua saúde, visite o seu lar agora neste momento. E que o Senhor, meu Pai, possa conceder a vitória na cruz. O Senhor, ó Deus, realmente queria, ó Deus, nos presentear. E nós, ó Deus, nesses dias lembramos que a Páscoa era uma festa, ó Deus, da libertação. Era uma festa, ó Deus, da celebração. Era um ritual, ó Deus, realmente de uma nova etapa nas nossas vidas. Representava, ó Deus, um novo momento na nossa vida. Que nós possamos viver este novo momento, Senhor. Que nós possamos acessar os céus. Que não deixe, ó Deus, que a terra, que as nossas aflições venham roubar tudo aquilo que o Senhor já conquistou na cruz. Tetelestai, está consumado, está selado. E eu selo e declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida nesta noite. Sobre a sua casa e sua família. Receba o poder de Deus aonde você estiver. É o que eu oro e te agradeço. Obrigado, Senhor. Você crê nisso? Então receba o poder de Deus aonde você está. Que Deus abençoe sua vida. Vá para a melhor semana da sua vida. Amém.